Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então bem-vindos à parte 3 da nossa aula sobre padrões de projeto. Agora a gente vai falar um pouco sobre os padrões de projeto estruturais, tá? O primeiro padrão de projeto estrutural que a gente vai falar é o proxy. Então vamos aqui para o contexto. Imaginem que, por exemplo, eu tenho uma função que faça a pesquisa de livros, tá? Então eu tenho uma classe aqui book search, pesquisa, busca de livros, né? E eu tenho um método aqui dentro que ele vai obter um livro a partir do seu ISBN, que é uma string, tá certo? Então, eu tenho isso aqui, porém, eu gostaria de inserir um cache para melhorar o desempenho, tá? E a partir desse cache, eu gostaria de fazer o seguinte, se o livro já estiver no cache, ele já retorna o livro automaticamente não, imediatamente, tá? Se ele não estiver no cache, aí sim ele vai pesquisar lá o banco de dados, e isso vai demorar um pouco mais, e depois retornar o livro. Tá? Só que eu não quero modificar o código da minha classe book search, tá? Por quê? Pode ter vários motivos. O primeiro, já é uma classe que já está funcionando, tá? Então não quero correr o risco de acrescentar código nessa classe e introduzir um bug, tá? Ou pode ser que já tenha algum desenvolvedor que está acostumado a mantê-la, ou essa classe eu não tenho acesso a ela, por exemplo, tá? Pode ser qualquer um desses dois casos, ou é uma classe de terceiros, ou já tem uma pessoa já que está acostumada a dar manutenção, a pessoa não quer mexer. Como é que eu poderia acrescentar nessa classe, né, um cache? A solução para isso seria a gente utilizar o padrão proxy. Tá? O que é um proxy? O proxy é um objeto intermediário entre um cliente, tá, e um objeto de base. O objeto de base aqui no nosso caso seria a nossa classe book search. Tá? Os clientes, então, aqui no caso o cliente seria a nossa view, né, onde eu vou colocar o ISBN do livro, eles não falam mais diretamente com o meu objeto básico, que é o book search. Eles passam pelo proxy para chegar lá. Né? Por que eles vão passar pelo proxy? Porque a partir do ISBN eu vou implementar a lógica aqui no proxy, a lógica de cache, tá? E se o meu livro não estiver no cache, aí sim eu vou fazer a busca dele lá na classe base book search, tá bom? Tudo bem, aqui tem um exemplo de como é que seria esse código, tá? Então, para esse código eu faria instância de uma nova classe base, que no caso aqui é book search, tá? Eu depois criaria um objeto book search proxy, né? Que seria o meu proxy aqui, uma classe que implementa o proxy. Percebam que essa classe, ela recebe um objeto book search, né? Que é esse objeto BS, tá? E depois a minha view, vai receber um objeto book search proxy, tá certo? Porque ela, de novo, ela vai lidar diretamente com o meu proxy, né? Porque a partir do proxy, igual a gente falou, eu vou implementar ali uma lógica de cache, tá bom? Então essa então seria a estrutura de um proxy. Um proxy nada mais é do que um objeto que faz a intermediação entre o meu objeto base e o meu usuário. Muito bem. O outro padrão de projeto estrutural que a gente tem aqui é o padrão adaptador ou adapter, tá? Vamos pensar no seguinte contexto, né? Eu quero um sistema para controlar projetores multimídia, só que eu tenho diversas marcas de projetores, né? E cada projetor, por exemplo, o projetor da Samsung, quando eu quero ligar ele, eu tenho que chamar a função turn on, tá? Que ela, inclusive, nem tem parâmetros. Já um projetor da LG, para eu poder ligar ele, eu vou chamar a função enable, tá? Inclusive, eu tenho que passar um timer aqui para saber por quanto tempo que ele vai ficar habilitado, tá certo? Então, reparem que são métodos com assinaturas diferentes, né? São métodos totalmente diferentes aqui. E qual que é o problema, né? Para esse sistema de controle de projetores multimídia, eu queria usar somente uma interface projetor que sirva para poder ligar todo mundo. Por exemplo, eu queria fazer aqui uma interface projetor com o método liga, né? E sempre que eu chamasse projetor.liga, ele ligasse qualquer tipo de projetor independente da marca desse projetor, tá? Então não iria me preocupar aqui com a classe concreta que vai implementar essa interface, tá? Eu ia me preocupar aqui só com essa interface de liga. Ok, o detalhe é que provavelmente eu não posso alterar essas classes aqui para ligar o projetor, né? Porque provavelmente são classes aqui que são dos fabricantes dos projetores, então não tenho, às vezes, até acesso a esses métodos aqui internamente, tá? Outra coisa, eu não tenho acesso a elas, né? Igual a gente já falou. Então, como são classes aqui dos fabricantes,
eu não consigo fazer dentro delas uma alteração, assim como eu já tinha dito, né? Para que elas, por exemplo, implementem a minha interface projetor e dentro delas eu tenho um método liga, tá? Qual que é a solução então? A solução é usar o padrão adapter, né? Ou o padrão adaptador. E como é que ele funciona? Exatamente como um adaptador elétrico. Aqui então eu teria a minha classe adaptadora, né? E o que a classe adaptadora faz? Ela vai pegar um padrão ou interface de entrada, tá? E transformar em outro padrão ou interface de saída. Então repare que aqui eu tenho um padrão, né, elétrico aqui no caso, só para a gente entender, um padrão elétrico de 3 pinos, né? E por meio do adaptador eu consigo usar ele numa tomada reta de 2 pinos, sem alteração nenhuma aqui no meu padrão de entrada e no meu padrão de saída, né? Quem vai fazer essa adaptação para mim é justamente a classe adaptadora. Então, é essa mesma ideia. Aqui tem um exemplo dessa solução, né, de uma classe adaptadora para o projetor. Então, eu teria uma classe adaptadora, aqui no caso de projetor Samsung, tá? Que ela vai implementar a minha interface projetor, ok? Aqui, então, eu vou ter um objeto projetor Samsung, que ele é privado, tá? Que eu vou chamar ele de projetor. E durante a instanciação da classe, tá? Eu vou passar aqui um objeto projetor Samsung, tá? E a partir dele eu vou atribuir esse objeto ao meu atributo aqui projetor, tá certo? Assim que eu fizer a instanciação da classe aqui. Tudo bem. E aqui dentro também, né, como eu estou implementando a interface projetor, ela me obriga aqui a implementar a classe liga. Então o que eu vou fazer? Dentro do projetor, do meu objeto projetor, que ele é do tipo projetor Samsung, eu vou chamar aqui o método que liga o projetor Samsung, que é o turn on, ok? Então sempre que eu chamar aqui, por meio da minha classe adaptadora, o método liga, internamente, ele sabendo que é um projetor Samsung, ele vai chamar o método que liga o projetor Samsung, que é turn on. Muito bem, então nesse caso aqui, né, o meu adaptador seria a classe adaptador projetor Samsung, tá? O meu padrão de entrada seria projetor, ok? Seria a minha interface projetor. E o meu padrão de saída seria um projetor Samsung, tá certo? Muito bem. Então, vamos falar aqui agora do nosso padrão fachada, né? Ou padrão facade, como é conhecido lá em inglês. O padrão fachada, ele serve no seguinte contexto, né? Imagina que eu tenho um módulo aqui usado por diversos outros módulos. Só que esse módulo M ele é muito complexo. Eu preciso chamar, às vezes, várias classes, né? Eu preciso chamar, às vezes, vários métodos ali dentro para, no final, ter sempre o mesmo resultado. Então, os clientes acabam reclamando que é difícil usar essa interface, né? Você tem que fazer muito código boilerplate, tá? Aquele código que não vai, basicamente, acrescentar em nada. Qual que seria a solução para esse tipo de problema, né? Criar uma interface mais simples, uma interface para esse sistema M, tá? Que é chamada de fachada, ou facade, tá? Essa interface aqui, ela vai ser responsável por fazer todas essas chamadas desses métodos aqui do meu subsistema internamente. Então ela facilita o quê? Ao invés de eu ter que chamar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 métodos aqui do meu subsistema, eu simplesmente chamo um método aqui no facade que já vai fazer isso aqui para mim, tá? Um exemplo de uma fachada na vida real é o acelerador do carro, né? Você tem basicamente o pedal ali que você usa, e aquele pedal ele é uma fachada para todo o sistema de aceleração do carro, né? Que está envolvido ali com o cabo, o sistema de injeção, o motor e assim por diante. Você não tem que saber as complexidades ali para você aumentar ou diminuir a velocidade do carro. Você simplesmente aperta o pedal para poder aumentar e solta o pedal para poder diminuir ou manter aquela velocidade, tá certo? Então é um exemplo de um sistema mecânico fachada. Aqui no nosso código eu vou dar um exemplo de um interpretador. Então imagina um interpretador aqui, no qual a gente tem aqui o meu scanner, né? O meu scanner S é um interpretador de linguagem de programação, no qual ele vai fazer a leitura do meu código-fonte para o programa que eu quero executar. Então aqui ele vai escanear o prog1.x. Depois, no segundo momento, a gente vai utilizar um mecanismo de parsing, tá? Para estruturar as instruções que vão ser executadas. Então eu vou ter um objeto aqui parser, que eu chamei de P, tá? Que vai receber o que eu li lá no scanner. No terceiro momento eu vou gerar minha árvore de comando, né? A minha ST, tá? A partir desse meu objeto parse aqui. Em seguida eu vou gerar o código a partir dessa árvore de comando, tá? E por final eu vou avaliar ou executar esse código aqui com o comando eval.
Repare que todos esses métodos aqui, eles sempre têm que ser chamados, né? Então, poderia ter uma forma mais simples de eu chamar esse método. Eu simplesmente, se eu identificar aqui qual que é o programa que eu vou jogar na instrução scanner, eu não precisaria basicamente de mais informação nenhuma para executar esse código. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aqui criar um objeto do tipo facade, que vai ser um interpretador de x aqui, tá? No qual a única coisa que eu passo para ele é um prog1.x, né, que é o nome do programa que eu vou escanear, e peço para ele, por exemplo, avaliar, chama a função eval, em cima desse objeto. Então repare que é uma interface muito mais simples do que a de cima, que basicamente está fazendo o quê? Chamando todo esse código aqui dentro. Aqui tem uma ilustração, tá, de como é que seria esse programa sem a fachada, né? Então sem a fachada eu teria que passar pelo scanner, pelo parser, pela ST e pelo codegen, sendo que o cliente é responsável por fazer todas essas chamadas, tá? Quando eu incluo aqui um objeto fachada, né, que é um interpretador X, o cliente basicamente vai chamar só um método aqui no interpretador X, né? E esse interpretador X que vai ser responsável por chamar todos esses métodos aqui do meu interpretador internamente, tá certo? Então fica bem mais simples de ser utilizado. E o último padrão aqui que a gente vai ver, o último padrão estrutural, é o padrão decorator. Então vamos lá para o decorator. Tá, o padrão decorator, ou decorador, né? Vamos falar um pouquinho do contexto dele. Imagina aquele mesmo sistema que a gente falou, quando eu dei o exemplo do padrão fábrica, né? Que é um sistema que usa canais de comunicação. Então eu teria, por exemplo, aqui uma interface canal, tá? Que é responsável por enviar e receber strings, ok? Eu tenho duas classes aqui, que seriam as classes TCP/Channel, que vai implementar essa interface canal, e a classe UDP/Channel, que também implementa essa interface canal, tá? Todas podem enviar e receber strings aqui, ou usando o padrão TCP ou o padrão UDP. Muito bem. Aí vem o nosso problema, né? Em cima desses canais eu preciso adicionar funcionalidades extras, tá? Porque só esses canais padrão, né? Esses canais default TCP e UDP, eles não são suficientes. O que eu preciso também? Eu preciso acrescentar nesses canais compactação e descompactação de dados para poder enviar, tá? Implementar buffers ou caches, né, de dados e o log dos dados que eu estou enviando e recebendo. Então eu teria que acrescentar todas essas funcionalidades nesses canais, tá? A primeira solução que a gente pode pensar é uma solução via herança, né, no qual a gente vai criar subclasses para essas novas funcionalidades. Só que eu vou começar a ter um problema de uma explosão combinatória do número de classes que eu vou criar. Porque, por exemplo, se eu quisesse adicionar ao meu canal TCP compactação, eu teria que criar uma outra classe, né? TCP Zip Channel, que é filha de TCP Channel, tá? Se eu quisesse colocar o buffer, eu teria que, por exemplo, criar, na verdade, uma nova classe TCP Buffer Channel, que também estende TCP Channel, tá? Se eu quisesse uma classe que tivesse as duas coisas, tanto a compactação quanto o buffer, eu teria que criar uma terceira classe, TCP Buffer Zip Channel, que estende TCP Zip Channel, que estende TCP Channel. Então você começaria a criar aqui uma salada quase de classes, tá? E você acabaria tendo mais um problema do que uma solução. O que seria uma solução então para você não ter essa explosão do número de classes, tá? Usar o padrão decorador ou decorator, tá? Como é que esse padrão decorador ele resolve esse problema, né? Por meio do padrão, eu consigo adicionar funcionalidades numa classe por meio de composição ao invés de herança, tá? E com isso, eu não gero um número excessivo de classes. Então, toda vez que eu quiser criar uma funcionalidade, essa funcionalidade ela vai ser adicionada por meio da composição de uma classe, né? Passando como parâmetro a minha classe base, tá certo? Aqui tem um exemplo, ó, se eu quisesse um canal, por exemplo, TCP, que nesse canal eu tivesse tanto a compactação quanto o buffer, o que eu faria, tá? Eu criaria aqui um canal base, né, um canal básico TCP. Esse canal ele seria passado como um parâmetro para uma classe Zip Channel, tá, que já é uma classe decoradora, ok? E esse canal aqui Zip Channel, essa classe Zip Channel, né, ela seria passada também como parâmetro, né, para uma classe Buffer Channel, tá certo? Então, tudo feito via composição ao invés de ser feito via herança. Tudo bem, então eu teria uma chamada, né, que seria exatamente essa composição, né, uma classe dentro da outra, ok? Seria basicamente como se eu tivesse, se a gente pensasse numa caixa que guardaria outra caixa, né? Então ela serve simplesmente para decorar. Então dentro de uma caixa tem outra caixa, que tem outra caixa.
até chegar no presente, né, ou na minha classe base, que aqui no caso seria o TCP Channel ou o DP Channel. Aqui só mudando um pouquinho o que eu falei, né, não seria apenas só para decorar, né, ela traria aqui no caso uma função a mais, né, embrulhando uma classe base, tá certo? Como é que seria então uma implementação desse padrão decorador ou padrão decorator? Aqui a gente tem um exemplo, né? Para esse padrão decorator, eu teria uma classe base, que ela é chamada de classe channel decorator, tá? Que ela tem essa interface aqui channel, ok? E eu teria uma subclasse para cada funcionalidade, tá? Então eu teria uma zip channel, uma buffer channel, uma log channel, todas elas estendendo dessa minha interface aqui, né, o classe base channel decorator, tá bom? Aqui tem um exemplo do código, tá? Da minha classe decoradora, né? Eu teria uma classe channel decorator, que ela vai implementar a minha interface channel, igual a gente está falando aqui, tá? Então a gente implementa a interface channel no channel decorator. Eu teria aqui um construtor, tá? Um construtor público, eu teria um atributo aqui do tipo channel, tá? E sempre que eu receber aqui o meu canal, eu vou atribuir a esse meu atributo channel aqui, ok? Eu teria aqui que implementar os dois métodos aqui da minha interface, né, que é o channel e o receive. Repare que a única coisa que eu faço é chamar aqui essa minha classe aqui channel, né, e a partir dela chamo o método send e o método receive aqui dentro do decorador. Todos os meus decoradores, então, vão ser subclasses dessa minha classe aqui, Channel Decorator. Por exemplo, como é que ficaria a implementação de um zip channel que implementaria a compactação, tá? O zip channel, então, eu teria que estender o Channel Decorator, que eu acabei de mostrar, tá? Eu teria um construtor público aqui, que ele receberia um canal e chamaria o super, né? Ele enviaria esse canal também para a classe Pi, que aqui no caso é Channel Decorator, tá? Para fazer a instanciação. E ele teria que implementar aqui, ou subscrever, no caso, né, porque ele está estendendo, os métodos send, no qual ele vai subscrever basicamente fazendo toda a lógica de compactação de mensagem e chamando o método send lá da classe Pi, que é Channel Decorator, tá? E a mesma coisa que para o receive, ele vai receber a mensagem fazendo a chamada aqui do super.channel.receive, né? Lá dentro da minha classe Pi, eu vou chamar o método receive, implementar toda a lógica aqui de descompactação e retornar a mensagem, tá certo? Então, basicamente, né, sempre que eu fizer a chamada aqui do meu buffer channel, ele vai ter que estender o channel decorator, ele vai chamar aqui dentro o objeto Pi por meio do super. A mesma coisa no zip channel, né, que ele vai estender também o channel decorator. Todos esses dois aqui são decoradores, tá? Ele também vai fazer a chamada do super.channel para então chamar o objeto Pi aqui, né, a nossa classe base, que ela basicamente vai implementar o channel. Ele não é um decorador, então repare que ele não estende o channel decorator, ele implementa a minha interface canal, que é o meu canal final aqui, que vai ser responsável por enviar e receber os dados, tá? Muito bem, então a gente cobre aqui os principais padrões de projeto estrutural, tá? Eu vou finalizar essa parte da aula aqui, a gente se encontra na parte 4, tá? Da nossa aula sobre padrões de projeto. Obrigado e até lá!